Olá, bom dia! Começando mais um 3 em Pauta, nesta sexta-feira de carnaval, dia 12 de fevereiro. Mas, pera, a gente não tem carnaval esse ano, mas não deixa de ser uma sexta-feira de carnaval. Então, assim, a gente pode imaginar, pode fazer as nossas lives, a gente pode colocar aquela musiquinha lá da escola de samba favorita, ficar sambando em casa, não tem problema, que tá tudo certo. E hoje a gente vai estar falando aqui sobre direito do consumidor, com o meu convidado Rafael Quaresma, que é advogado especialista em direito do consumidor e professor universitário. Bom dia, Rafael, obrigada. Bom dia, Cris, Ted, a todos aqui da Rádio Ômega, uma alegria participar e muito obrigado pelo convite. Bom dia, Ted, meu parceiro. Hoje o Anderson não está, ontem eu que não vim, hoje é o Anderson. O Anderson, pois é, o Anderson em outro compromisso profissional. Bom dia, Cris, ao Rafael. Um abraço a você que nos acompanha na Rádio Ômega, seja pelo Facebook, seja pelo site da emissora. É sempre uma alegria também participar desse programa. Hoje sextou, né? Como diria o Sextou, deixa eu dar um recadinho antes de você falar as notícias. À vontade. Hoje tem o sorteio da pizza. Então aí, ó, sexta-feira de carnaval, quem ganhar pode correr lá na Solo Viagem e comer aquela pizza. Exatamente. Semana passada, na sexta passada, sorteamos a primeira, né, da série. Hoje é a segunda da série. Até aproveitando, Cris, deixa eu já começar aqui com as notícias. Pode começar, né? Com as notícias. Você falou de carnaval, né? É interessante como não tem carnaval, né, na festa, e não tem o feriado, não tem o ponto facultativo, mas os bancos vão agir como se tivesse carnaval. Porque não haverá expediente bancário, segundo a Federação Brasileira dos Bancos, aí está previsto, né, de acordo com uma resolução do Banco Central, o feriado do dia 15 e 16, os bancos não abrem ao público, né, e retomam na próxima quarta-feira, ao meio-dia, né, seria a quarta-feira de cinzas aí, né, os bancos voltam a funcionar. Quer dizer, Cris, é aquele feriado para os bancos, aliás, não feriado para os bancos, só que não, né? Eles não funcionam da mesma forma, né? É inacreditável. São coisas que acontecem aqui nesse Aí só um comentáriozinho que a gente comentou antes, né? Aí quando o governador manda fechar, não estou defendendo o governador. É uma questão deixando de bem claro. Né? Vamos fechar. Mas o brasileiro tem que trabalhar. O Brasil vai quebrar, vai acontecer isso. Mas quando chega o carnaval, ninguém quer trabalhar. Todo mundo quer o feriado de carnaval. Pois é. E falando de educação, Cris, termina nessa sexta-feira aí o prazo para os candidatos inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, o Digital 2020, pedindo para participar da reaplicação das provas. Né? O pedido deve ser feito na página do participante, né, ligada ao Enem, e podem pedir a reaplicação, Cris, os estudantes que não puderam participar do Enem por estarem com sintomas da Covid-19 ou de outra doença infecto-contagiosa, e aqueles que não conseguiram fazer as provas por problemas logísticos. Aliás, aconteceu uma coisa interessante, acho que foi no Enem, de pessoas que chegaram numa determinada sala, às vezes em cima da hora e tal, mas teriam horário e não conseguiram entrar porque a sala já tinha uma lotação. Então, eu acho interessante isso, porque se projeta uma coisa e chega na hora não há espaço. Como é que pode isso, né? É uma coisa que não dá para entender. Temos mais algumas notícias aqui, Cris, aí a respeito do tempo, né, para esse final de semana. Com quase 30 graus, o final de semana de carnaval, pelo menos na teoria, promete calor e chuva na Baixada Santista. Aí o tempo na Baixada Santista aí seguirá abafado, né, com possibilidade de chuvas isoladas no fim de semana de carnaval. E mesmo com a instabilidade, o clima deve fazer com que muitos turistas desçam a serra para aproveitar a folga nas cidades da região. Esse é o problema. Mesmo com... Esse aqui é o grande problema, né? Porque às vezes a gente até brinca, né? Pô, melhor que chova, assim você inibe o turista, né? Mas nesse caso, né? Porque, puxa, não é para ter aglomeração, não é para ter viagem, não é para ter uma série de coisas, né? Mas, enfim, com certeza os turistas... Apesar que os turistas aparecem também com chuva, né? Isso, vamos combinar que também acontece. Tem uma outra notícia aqui para a gente fechar, Cris, esse bloco, que é a seguinte... Houve uma reunião do CONDESB, né, na manhã de ontem, né, o Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana da Baixada Santista, e o presidente é o Rogério Santos, né, prefeito de Santos, o anterior era o Paulo Alexandre Barbosa, também prefeito de Santos, e foi falado ao secretário de Desenvolvimento Marco Vignoli, né, o Rogério Santos, em nome da presidência do CONDESB, dos membros do CONDESB, que são os 9 municípios da Baixada Santista. Ele destacou que a região recebeu uma quantidade insuficiente de vacinas, né? Então foi pedido ao governo do estado de São Paulo mais vacinas contra a Covid-19. Segundo o Rogério Santos,
existe uma defasagem de aproximadamente 30% de doses para os idosos. Aliás, vacinação que continua, né? Como foi antecipada, né? Dos 85 mais, aí já tinha começado com os de 90, que aliás, e continua, né, também, os idosos de 90 também podem ir, né, pelo menos. Também pode, acho que os profissionais de saúde também, eu acho que podem. Isso. Aliás, está um pouquinho meio que desorganizada essa coisa, porque existe uma lei do idoso, acho que o Rafael pode explicar, o idoso não pode pegar fila, né? De acordo com a lei do idoso. Veja, na verdade não é que o idoso não pode pegar fila, mas ele precisa ter um tratamento diferenciado e preferencial, né? Então, é isso que às vezes não acontece, e aqui na nossa realidade é interessante, Cris, porque eles fizeram uma prioridade da prioridade, né? Então você tem o idoso a partir de 60, mas você tem o mais idoso a partir de 80, e esse, portanto, é o que menos pode esperar, né? E a gente passa pelas policlínicas, eu passei ontem em frente acho que é Joaquim Távora, vários idosos na fila, aquele sol escaldante. Você junta duas e coisas misturado, idoso, não idoso, aquela fila toda. Ou seja, fica a dica pro nosso secretário de saúde, doutor Adriano Catapreta, para rever isso daí e, de repente, dar uma prioridade ou estipular uns horários. Olha, aquele horário é somente pro idoso e não vai atender outra pessoa, porque o idoso não fique na rua. Né? Não, e outra, né, Cris? Você tem o idoso pegando aquele sol, esperando aquele tempo de fila, e o idoso não está sozinho, né? Porque geralmente ele vai às vezes vai com um acompanhante, o idoso, o pai vai com o filho, a mãe vai com a filha ou com o filho, enfim, algum parente qualquer que vai junto também, quer dizer, é uma aglomeração, é a fila, é o calor, enfim, é o tempo, é uma série de erros. Né? Verdade. Acabaram as notícias? Acabaram as notícias. Então vamos falar sobre... Lembrando, mandem suas perguntas, que mesmo quem mandar hoje já concorre ao sorteio de uma pizza lá da Solo Viaggio. Tá aqui já, ó, os nomes todos, e daqui a pouco a gente vai ter o sorteio. Rafael, tem muita coisa, quando eu comentei que você estaria aqui no programa, muita gente mandou mensagem pelo WhatsApp. Bombou, né? E aí ficou perguntas sobre aluguel, aumento de aluguel, CPFL, corte de luz, pode cortar, não pode cortar, a gente está nessa pandemia, planos de saúde e... Os vencedores foi call center e planos de saúde. Vamos começar com o plano de saúde, que teve esse aumento assim abusivo em plena pandemia. O meu mesmo aumentou quase R$200. Pois é, então. É um problema que vem afligindo aí muitos consumidores, né? A questão dos planos de saúde. Vamos começar falando para o pessoal sobre planos de saúde. Primeiro, qual é a realidade que nós temos hoje no mercado, não é? Nós temos uma concentração, Cris, de planos de saúde que são coletivos, empresariais, e que para esses planos de saúde, o que vigora é a livre negociação entre as partes. Só que você permite uma livre negociação de partes que não têm as mesmas forças. Então, acaba havendo uma supremacia das operadoras de planos de saúde que acabam ali meio que impondo o valor, não é, ou o percentual de reajuste que elas entendem como devido, como aplicável, e, portanto, muitas pessoas que fazem parte desses planos se sentem tolhidas, prejudicadas e não conseguem pagar. No universo de pessoas, esse número está no site da ANS, eu tenho ele fácil porque volta e meia a gente se depara com esse tipo de questionamento. A gente tem 47 milhões e 200 mil brasileiros com planos de saúde. 85% desse universo é desse plano coletivo empresarial. Então, uma pequena parcela, né, 15% ali, se a minha matemática não estiver muito ruim, 8 milhões talvez de pessoas nesse universo de 47, é que tem plano individual, que tem plano familiar, e esses você sofre, não é? Você sofre no bom sentido ali uma intervenção da ANS que limita o reajuste, para os outros não. Então essa lógica, essa forma de enxergar esse segmento específico do mercado de consumo precisa melhorar, né? Precisa mudar, porque o que nós temos são situações que acabam não repercutindo na maioria das pessoas, né? Então você pega 47, 8 milhões, você trabalha um percentual que é mais aceitável, e para a grande maioria você joga ali aos leões para que elas resolvam o que não está ao alcance delas resolver. E a ANS, ainda como agência reguladora, muitos não falam isso, ou não entendem dessa maneira, mas está inclusive no próprio escopo da ANS. Ela é agência reguladora, mas ela precisa sim, pode sim, deve sim
beneficiar, proteger, né, ou olhar pelo consumidor. Não dá para ter um olhar só de mercado ou um olhar só das operadoras dos planos de saúde. Isso não é só para a ANS, a Anatel, a ANAC, todas as agências reguladoras têm na sua funcionalidade, na sua finalidade, essa análise para os dois lados, para os fornecedores, mas também para os consumidores. Né? E uma última consideração, só para quem nos acompanha também refletir a respeito, nós tivemos no ano passado a suspensão do aumento. Já acabou sendo protelado, né? Exato. Mas qual era o objetivo ali, Ted? Qual era o fundamento daquela suspensão? A pandemia. Uhum. E aí hoje eu te pergunto, nós estamos em que cenário? Pois é, continua a pandemia. Mesmo, né? Então veja só, se o que fundamentou, o que motivou a suspensão do aumento foi a pandemia, enquanto perdurar a pandemia, não tem que ter aumento. Não é? Eu não digo se essa decisão é a melhor ou a pior, mas ela seria uma continuidade lógica. Se eu, em 2020, suspendi, ou como disse o Ted corretamente, posterguei, protelei esse aumento, agora em 2021, que nós continuamos com essa situação talvez mais agravada, não dá para tolerar a aplicação de aumento, né? E ainda a cobrança de retroativo ali, enfim. Então, o que passa, né, o resultado disso tudo é que na análise, né, que se fala tanto da proteção à vida, claro que a vida deve ser protegida, mas nessa análise do plano de saúde, qual é a percepção da população? Que prevalece sempre o interesse econômico. Afinal de contas, se legitimou a aplicação do reajuste que estava suspenso e cujo fundamento permanece. Tinha que continuar suspenso. Fel, quais seriam os nossos direitos como consumidores? Porque assim, a gente, como foi falado, foi suspenso o aumento. A gente está vivendo uma pandemia. Então, algumas pessoas, essa pandemia não afetou tanto. Afetou pouco para algumas profissões, alguns empresários. Mas boa parte da população, e essa população não é só Brasil, o estado de São Paulo, é mundial, foi afetada. Alguma coisa ela perdeu financeiramente, né? E, de repente, estamos em estado de calamidade, por motivos de força maior a gente não pode aumentar, protela isso, protela aquilo. Ok, chega pleno mês de janeiro, tudo aumenta. Hoje você vai no supermercado, coisas assim estão absurdas. Então é supermercado que aumenta, é medicamento que aumenta, é plano de saúde, a conta de luz aumentou, ou seja, em janeiro, fevereiro, a gente está no verão, que é quando mais se usa a energia elétrica, aumenta também. Então, assim, como é que a gente pode se proteger disso ou lutar pelos nossos direitos? Porque as pessoas às vezes ficam, aumentou, fazer o quê, né? Tem que pagar. Bom, vamos só dizer que o começo do ano é um balde de água fria, não é? Exatamente, porque você tem, além de tudo, a matrícula escolar, lista de material escolar, né? Cota única de IPTU, se quiser, de IPVA também. Então, né? Não falta conta, talvez falte dinheiro ali, falte orçamento para fazer frente a tanta despesa. Nesse aspecto, primeiro da questão do plano de saúde, Cris, eu diria o seguinte, a gente não pode, esse é um dilema que a gente precisa enfrentar, né? Em algum momento a gente precisa colocar isso na pauta, que é o viés social da questão de saúde, né? Então, quando a gente fala da questão educacional, os contratos educacionais, eles têm um apelo social muito forte, não é? E quando eu digo que tem um apelo social, é que você não pode privilegiar ou prestigiar apenas a questão econômica, apenas o aspecto financeiro. Ora, na saúde é a mesma coisa. Claro que o plano de saúde, eu não estou dizendo que o plano de saúde não vai ganhar dinheiro, não tem que ter lucro, almeja o lucro, tá tudo certo, faz parte do jogo e é assim que funciona. Mas você precisa saber que nesse segmento específico do mercado de consumo, outros valores precisam ser também sopesados ali, precisam ser considerados. Então não dá para você trabalhar só com a questão financeira. Se você quer trabalhar só com a questão financeira, você vai para outro segmento do mercado de consumo, não sei, turismo, hotelaria, entretenimento, lazer, mas não educação, não saúde, que embora isso tudo seja lícito e válido, você precisa fazer essa outra leitura, essa outra análise. O que falta, né, nessa parte dos planos de saúde é, primeiro, uma maior transparência e nesse caso do aumento, né, falaram, mas teve transparência, a gente avisou. Sim, mas aí faltou previsibilidade, porque você avisou hoje para o consumidor pagar amanhã. Né? Lógico, não era hoje para amanhã, mas assim, num curto espaço de tempo, que é dentro daquele mês, ainda um mês caótico que é janeiro, e a pessoa não tem
A pessoa não tem de onde tirar. Então, não adianta, né, falar, não tem informação. Agora tem informação. Então, tem que ser informação com previsão para a pessoa se preparar. E isso realmente fica muito a desejar. Com relação a reivindicar os direitos, dá trabalho. Mas eu acho que o nosso papel, não é esse, foi o meu papel lá à frente do PROCON por 8 anos, de aproximar o órgão de defesa o órgão de defesa do consumidor da população. Não é? Então, facilitando e modernizando essas ferramentas de atendimento. Ainda pelo PROCON de Santos, nós temos site, aplicativo, nós temos postos avançados, tudo isso permanece e funciona com vistas a facilitar ou permitir esse registro da reclamação. Agora, é um atendimento ou é um serviço de e-mail? Sim, a gente não tem como responder pelo fim, não é? O que a gente precisa, enquanto defesa do consumidor e sistema de defesa do consumidor, é trabalhar canais que deem vazão a essas reclamações. Como elas serão processadas, trabalhadas e resolvidas pelos fornecedores, é uma outra história. Quaresma, uma coisa interessante, não sei se procede, né, o que eu vou te perguntar. A pandemia, obviamente, forçou muita gente a ficar em casa. E, geralmente, a falta de tempo, ficando fora de casa, você deixa você não reclama de certas coisas, deixa aquilo passar. De repente, a pandemia ajudou, de alguma forma, as pessoas a reivindicarem um pouco mais os seus direitos por terem mais tempo ali de você, fora o acesso digital. Mas a pandemia ajudou nisso também? Olha, Ted, eu diria que sim e que não. Deixa eu explicar aqui a minha resposta. Pelo menos vamos falar, mas está lá em cima do muro. Não, não é isso. Eu acho que ajudou sim em relação a certos, a incluir ali novos consumidores, não é? Mas, consumidores que, por exemplo, não tinham familiaridade com esses temas. Mas nós tivemos, naturalmente, um decréscimo de reclamações, não é? E aí eu cheguei a atender, não é? A gente sempre tem um canal lá direto com os fornecedores, grandes fornecedores, então empresas de telefonia, bancos, as operadoras de planos de saúde, e eles iam todos felizes lá na minha sala dizendo o seguinte: olha, a gente reduziu aqui o número de reclamações, de tanto caiu. Falei, mas pera um pouquinho, você não quer trabalhar esses números num cenário pandêmico, né? Porque isso aqui não reflete a realidade. Exato. Caiu em números gerais. A gente tinha, em média, 1.500, 1.600 atendimentos mês. No pico da pandemia, isso chegou a cair para menos da metade. Então, eu não posso me iludir, não é? Enquanto diretor de órgão de defesa do consumidor, enquanto à frente de PROCON, eu não posso me iludir achando que esse número reflete uma melhora na qualidade do serviço ou uma harmonia nas relações de consumo. Infelizmente não há. O que houve, por outros fatores, foi protelar ou colocar no fim da lista esse problema. Bom, estou com um problema lá no call center, que eu sei que a Cris vai falar, não é, de tal empresa. Bom, eu vou tratar disso, mas antes eu preciso tratar dos temas mais ligados à pandemia, né? A questão da educação, a questão da alimentação, a própria questão da saúde. Então, esse número, essa redução de reclamação é absolutamente fictícia. Agora, muitos consumidores entraram e aproveitaram essas ferramentas para reivindicar os direitos. Sim, isso aconteceu também. Eu quero falar de educação também. Antes de você perguntar isso, a gente tem só uma ligação na ponta da linha com o Zé Virgílio, que é o presidente do Instituto Arte no DIC. Zé Virgílio, tudo bem? Bom dia. Bom dia, Tédio. Tudo bem? Vocês aí? Tudo jóia, tudo tranquilo. Zé, eu queria só que você nos atualizasse, por favor, nesse início de ano, as atividades do Instituto Arte do DIC, o que está sendo programado, o que já está sendo feito, enfim, eu queria que você desse um balanço aí para a gente, por favor, nesse início de ano. Bem, a partir de março, nós estamos iniciando a nossa programação de oficinas culturais em 2021, de forma online e também de forma híbrida, né? Tem uma parte presencial, dividindo em vários grupos de 3 a 5 alunos. Os nossos espaços são grandes, né? No caso da percussão. O nosso grande projeto musical, Som das Palafitas, nós vamos fazer online de novo, né? Que foi um sucesso em 2020. Temos um projeto com a PUC, que está bastante avançado, né, de construção de um consultório de atendimento à saúde mental, né, com psicólogo e um psicanalista, né, porque a gente sabe da dor das pessoas, né, tanto no aspecto do luto como no aspecto da pobreza,
e ali é onde tem o IDH mais baixo da Baixada Santista, é um sofrimento muito grande. Então a gente pensou isso com a PUC e está num estágio assim bastante avançado, né? A PUC vai buscar recursos internacionais para o financiamento do projeto. E amanhã, né, nós estaremos, a partir das 19 horas, nas nossas redes sociais, lançando um documentário que registra os anos que a banda Queirô, né, desde em 2008, 2009, 2010, 2012, participou do Carnaval de Salvador, né, a maior festa popular do mundo, onde fizemos intercâmbio com o Olodum, e se chama Do Dique da Vila Gilda ao Pelô, com depoimentos, com registros, enfim. E estamos também no programa Educação Integral, né, convênio que nós temos com a Prefeitura, aguardando a orientação da Secretaria de Educação para dar início também às aulas, a forma como eles vão orientar que deverá ser feito, e também as vilas criativas, que também o Washington Dick venceu editais, aonde também estamos aguardando a orientação da Prefeitura para o reinício das atividades. Maravilha, Zé Virgílio. Você só diz pra gente as redes sociais, né? E aí já te agradeço de antemão e aguardando a vacina, né, Zé Virgílio? A vacina já está acontecendo, né? Chegando na tua faixa etária, vem a vacina, né, Zé? Pois é, isso inclusive, esse documentário tem esse alerta, né? Porque nós não iríamos promover uma festa lá para as crianças, que a gente sempre faz durante o Carnaval, com tanta dor, né, tantas perdas, e também a questão da aglomeração, mesmo se a gente fizesse para poucas crianças, né? Então, isso é um alerta que a gente está dando para as pessoas se prevenirem, porque a vacina, sim, todos nós temos a obrigação de nos vacinarmos, aguardar aí cada um quando do chamamento aí da Secretaria de Saúde, do Municipal, do Estado, enfim, e para em 2022 a gente retomar com as coisas que a gente ama, né? O Carnaval, o São João, o futebol, né? A presença nos estádios, de uma forma orientada, enfim. É fundamental a questão da vacina, é fundamental a questão das máscaras. Eu, às vezes, fico assustado quando eu vejo as pessoas na rua sem máscara, achando que é uma coisa banal isso que está acontecendo aí. Então, com toda essa responsabilidade, a gente espera, tá entendendo, que o poder público também, que as autoridades avance nessa questão da vacinação, né? Porque às vezes a gente fica assustado de ver que em determinados estados a vacina acabou e não tem perspectiva de entrega de novas doses, entendeu? Então, isso também, esse documentário é um alerta para isso, né? De tudo que a gente tinha antes, a gente retomar, mas para isso a gente precisa ter responsabilidade com a nossa própria vida e com a do nosso semelhante. Maravilha, maravilha, Zé Virgílio. Muito obrigado pela atenção aí de sempre, viu? Um grande abraço, sucesso aí pro Arte no Dique em todos os projetos, viu? Um abraço para vocês todos aí, são pessoas muito queridas e muito em breve, né? Porque eu tô assim bem restrito mesmo, né? Vou Arte no Dique assim em reuniões, mas com poucas pessoas, nos espaços mais abertos que tem lá, de ir aí no estúdio, né, para a gente conversar, claro. Além das coisas do Arte no Dique, do futebol, que é uma paixão que vocês têm e eu tenho também. Então, um grande abraço para você, para o Anderson, e estamos juntos. Muito obrigado, Zé Virgílio. Um grande abraço a você, até a próxima. E completando, né, Cris, antes da tua pergunta do call center, o Anderson até me passava a informação, o Zé Macia, né, o Pepe, o canhão da Vila, já está vacinado, foi vacinado. Ele teve Covid, inclusive, né, há pouco tempo atrás. E ele foi vacinado, aí já está prevenido o canhão da Vila. Bom, deixa eu dar os recadinhos antes de eu passar, que tem uma pergunta para o Rafael aqui. Sim. Odete Carvalho está assistindo. Maria Aparecida Coelho Dias, bom dia. Alessandra Serrano, bom dia a todos. Professor Rafael, saudades das suas aulas. Oi, Alessandra, eu lembro dela, minha aluna, na Unimes. Um abração, beijão para você. Tá tendo aula hoje aqui, hein? Viu só? Tá relembrando as aulas. Eu não sei se ela foi minha aluna de consumidor, mas foi minha aluna. Você dá aula de qual
Consumidor, processo civil, prática civil também. Acho que ela talvez tenha tido prática civil comigo, ou processo civil, se eu não estou enganado. E para os semestres iniciais, introdução, estudo do direito, pegando a turma do primeiro semestre ali, arrepiando com eles. Eu já quis ser advogado uma vez, ainda bem que eu desisti a tempo. Só, aí você veio ser feliz sendo jornalista, tá Exatamente. certo? Não sei também. Às vezes eu tenho dúvidas. Mentira. Estou muito feliz com a minha profissão. Jorge Luiz de Oliveira, bom dia a todos. Isabel Machado, bom dia. Fernando Passos, gostaria de saber se não foi possível parcelar o IPVA desse ano. Porque eu sempre parcelei e esse ano não deu essa opção. Foi possível, sim. Tinha a mesma possibilidade, pagamento à vista com desconto de 4%, se eu não me engano, em janeiro, 3 parcelas sem desconto ou cota única sem desconto em fevereiro. A Maria faz a seguinte pergunta: como reduzir aquelas taxas na conta de luz? Que é taxa disso, taxa daquilo, taxa de... Maria, não tem muito jeito não, porque todas estas taxas, infelizmente, elas estão amparadas e respaldadas por lei, né? Então veja lá, quando você olhar a sua conta, você vai ver que tem a taxa, tem a questão dos tributos federais, estaduais, você vê lá que tem lançamento de PIS/COFINS, que é federal, ICMS, que é estadual, mas em relação às taxas, tem uma contribuição, aí não é taxa propriamente, né? Mas é uma contribuição da iluminação pública, o custeio da iluminação pública, aquela CIP que vem ali no finalzinho, que é fruto de lei municipal, não é? Então, aquilo que a princípio seria obrigação, responsabilidade do poder público e mais precisamente do município, acabou de certa maneira sendo dividida a conta ou a responsabilidade conosco, né? Cada um que tem a conta de luz em seu nome paga esse custeio da iluminação pública, que em tese é para melhorar a iluminação. Eu acho que a gente já fica feliz se não faltar iluminação, né? Se a lâmpada não queimar, ou se ela queimar, trocarem, a gente já se dá por satisfeito. Mas a ideia era melhorar e iluminar mais a cidade. Algumas pessoas também mandaram perguntas referente ao corte de luz. Não pode cortar durante tantos meses devido à pandemia e agora parece que já voltou. Outros dizem que não voltou. Enfim, o que tá de verdade? Pode haver corte de luz por uma conta não paga? Vamos lá. Bom, infelizmente pode haver, né, o corte de luz. Nós tivemos uma suspensão desse corte em março do ano passado, né, quando veio esse cenário de pandemia. Eles suspenderam o corte de luz, se eu não me engano, até junho ou julho, né? Assim como teve também algo parecido com a água. Só que a água era mais específica, porque era só para quem tinha aquela conta ou a tarifa social ali, enfim, que não é nada, eram 500 mil famílias, eu me lembro desse número quando a Sabesp divulgou. Mas em relação à luz, há essa possibilidade. Agora, volto a dizer, e serve aqui o mesmo fundamento que a gente comentou sobre o plano de saúde. Se o que autorizou a suspensão do aumento do plano de saúde era a pandemia, e lá na luz o que autorizou a suspensão do corte era a pandemia, nós continuamos num cenário pandêmico. Então não tem por que dar esse tratamento inicialmente e modificar o tratamento ou voltar ao que era antes, se nós não voltamos ao que era antes. Agora, ainda com relação ao corte de luz, é importante o consumidor ficar atento, porque aí é um posicionamento pacificado, tranquilo no judiciário, em especial no STJ, no Superior Tribunal de Justiça, de que não há corte de luz para débito pretérito, para dívidas passadas, né? Então, eu primeiro preciso ser notificado, avisado da possibilidade do corte. Então, naquela tarja amarela ou laranja que vem na conta de luz ali, avisos importantes. Se você atrasou uma conta ou outra, eles vão te avisar, né? Falar, olha, a conta do mês passado não está paga, regularize, evite corte, enfim. Fez esse aviso, no mês seguinte pode ser que haja o corte. Agora, se por alguma razão você não pagou e eles não te avisaram ou não te cobraram imediatamente, podem cobrar, claro, não há perdão de dívida aqui, mas não podem utilizar a ferramenta do corte para uma coerção, né? Como uma forma ali de pressão ao consumidor para efetuar o pagamento. E isso acontece, Cris, aconteceu muito aqui com uma medida, uma deliberação específica da CPFL que passou a verificar, apurar, fazer vistorias em relógios, não é? De luz de consumidores, pessoas físicas, pessoas jurídicas também, mas sobretudo pessoas físicas e na maioria delas pessoas muito humildes. Eu me lembro de uma reunião com os moradores lá do Ilhéu Alto que eu fui e as pessoas estavam indignadas porque tinham cobrança ali que, né, se você somasse todo o período que a pessoa morava naquele imóvel, ela não tinha aquilo de conta para pagar, 10 mil reais, 8 mil reais, 6 mil reais, um verdadeiro absurdo. E com a ameaça de corte.
E é um posicionamento tranquilo, como eu disse, a impossibilidade desse corte para contas passadas. Então, esse período de apuração é de 2019, de 2018, de 2017. Tudo bem, vamos discutir essa dívida, mas não vai cortar minha energia, porque eu estou com a luz, né, kit, aqui eu estou com as mensalidades ou com as contas atuais pagas. Então, fiquem atentos a isso também, porque muitas das vezes, é claro que a concessionária de energia sabe disso, mas ela usa de expedientes não tão corretos assim para pressionar e muitas das vezes receber esse valor do consumidor. Ted. A Cris falava, até aproveitando uma pergunta que ela ia fazer, não sei se exatamente nesse tom, a respeito do call center, né? Porque hoje em dia não, há muito tempo, né? Você recebia, quando você tinha telefone fixo, eu ainda tenho, mas tem gente que não tem mais, recebe no celular. E são, às vezes, de empresas que você tem contrato, ou de celular, ou da TV a cabo, então, mas com todo respeito, é uma encheção de saco. Você perde a paciência porque são ligações seguidas, fora aquelas que caem, né? Porque tem uma programação do telemarketing que não cai no seu, mas cai no outro, mas cai a ligação na sua cara. Teve um dia que eu tava no celular, um exemplo meu, tocou em um período, não vou especificar o período, não lembro do período, mas era num sábado. Tocaram 12 vezes seguidas. Quase seguidas, vai. E foi uma exceção da regra, mas toca com uma certa frequência. O que o consumidor pode fazer para inibir isso? O Procon tinha um serviço, acho que era o Procon, né? Que tinha um serviço de cadastrar, né? Isso. O meu telefone fixo, inclusive, é cadastrado. Do celular eu não lembro se eu cadastrei. Tem que cadastrar, enfim, então. Eu não lembro agora, pois é. A respeito disso, o que o consumidor pode fazer além disso, de repente? Vamos lá. Bom, primeiro dizer que você foi um privilegiado aqui, porque só foram 12 ligações, né? Tem relação ali, relatos de pessoas com 100 ligações. Num dia só. E não adianta você bloquear, porque como robô, o número muda e você não tem como bloquear, né? Então, hoje é o final 19, aí muda para o 18, 22, você não consegue bloquear. Então, esse é um problema. Uma medida que está ao alcance do consumidor, que é gratuita e, de certa forma, eficaz, é esse bloqueio de telemarketing que está à disposição no site da Fundação, né? Tem aqui no Procon de Santos, mas na Fundação Procon do Estado de São Paulo você tem logo na primeira página ali um ícone bloqueio de telemarketing. Clica lá, você pode cadastrar tanto o teu fixo, que o Ted já fez, quanto o móvel, né, e outras linhas que sejam da sua titularidade. Fez o cadastro, aguarda 30 dias, a partir do 31º dia não pode mais haver ligações. Se houver, você precisa denunciar lá que continua recebendo ligações, porque a única exceção, claro, são ligações de cobrança, se você ficar inadimplente você pode ser cobrado, entidades assistenciais, e de filantrópicas, e a exatamente. Partir de quando eles podem ficar cobrando? A empresa, por exemplo, você deixou de pagar no dia 5. A partir de quando? Tem que esperar os 30 dias ou dia 6 eles já podem ligar? Já pode cobrar no dia 6. Os 30 dias, quem tem que esperar é o consumidor quando faz o cadastro nesse bloqueio, não é? Mas a cobrança, em tese, o credor já tem legitimidade ali, interesse para exercer essa cobrança, não é? Esse direito de crédito no dia seguinte. Claro que ele vai utilizar ali de etapas, né? Talvez ele ligue, depois de um mês ele proteste, depois de 60 dias ele negative ou ingresse com a ação, enfim. Mas então, essa medida do bloqueio está ao alcance do consumidor, é gratuita, tal, é legal. Tem uma outra que é interessante, essa acho que foi criada em 2019, se eu não me engano, foi um ponto muito positivo ali, um gol de placa ali da Anatel, que foi com as operadoras, portanto, as mais reclamadas e demandadas no Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, a criação de um site chamado Não Me Perturbe. .com.br. Então, esse site ele faz às vezes do bloqueio de telemarketing da Fundação Procon. Agora, para muitos casos isso resolve, né? Então talvez a gente fale aqui de 70%, 80% de resolutividade para esses consumidores que são importunados com as ligações de fornecedores ou de telemarketing, enfim. Se você tiver nos 20%, 30% que não conseguiu resolver com essas medidas, tem uma teoria que vem ganhando corpo no judiciário, uma teoria que é defendida por muitos advogados, que é a teoria do desvio produtivo do consumidor. E isso precisa ser sempre reforçado, porque além da, como disse o Ted aqui, da encheção de saco que nós temos, há uma apropriação daquilo que nós temos de mais valioso hoje, que é o nosso tempo. Então, quando você está no serviço, existe o desvio produtivo. Exatamente, né? O desvio produtivo do consumidor, a teoria do tempo útil desperdiçado,
a ameaça, a violação ali ao legítimo descanso ou sossego do consumidor. Então, me ligam na hora do almoço. Pô, é a hora que eu não quero falar com ninguém, é um direito que o consumidor tem, não é? E ele é importunado no seu telefone. Então, para estas situações, há casos, e não são poucos, de sentenças e já acórdãos, não é, judiciais, aplicando o desvio produtivo, reconhecendo o desvio produtivo ou a teoria do tempo útil desperdiçado e condenando essas empresas em pagarem, né? Muitos falam ali danos morais, tecnicamente hoje seria mais correto falar em dano existencial, porque é justamente essa perturbação a própria existência do consumidor que se quer indenizar e que se quer dissuadir, né? Então a ideia da indenização, lógico, é reparar, mas também corrigir e mais ainda prevenir para que essas condutas sejam desestimuladas. Então, se você, né, consumidor, está nessa situação, já bloqueou, já comunicou e continuam ligando, e há casos, Ted, eu vi isso, de pessoas que têm print de tela ali que parece uma lista telefônica de tanta ligação que a pessoa recebe. E lógico, incomoda demais. Agora, Rafael, no caso, tudo bem, call center para oferecer trabalho. Quanto no caso de cobrança, eles podem ligar? E aí não entra também naquela coisa da perturbação? E quando você recebe ligação de uma cobrança que não é sua, que o número do telefone não é dessa pessoa, e você fala milhões de vezes que não é a pessoa. Isso acontece muito também acontece demais. Claro, vamos lá então, porque isso é o artigo 42 lá do Código de Defesa do Consumidor, né? A gente tem na cobrança de dívidas a possibilidade da cobrança. Agora, essa cobrança, ela deve observar certos limites. Então, não pode ser uma cobrança vexatória, uma cobrança que, né, acabe constrangendo o consumidor. Então, você precisa trabalhar com limites. Essa ideia, né, da cobrança por telefone, lógico, eu liguei, não é o número do devedor, não é o número do consumidor que está inadimplente. Eu preciso inserir essa informação no sistema. Então, eu liguei, eu quero falar com o TED. Não é do TED esse telefone. Bom, então não vou mais ligar porque eu estou procurando o TED. Mas os profissionais, os operadores não colocam. Não, sim, mas aí, Cris, nós temos justamente essa situação de se reparar através de indenização, não é? Então, uma coisa é, eu comuniquei, eu informei que esse telefone não é, e a outra coisa é essa conduta, agora já sabida, conhecida e, portanto, se torna uma conduta nociva, continuar sendo disseminada pela operadora de telemarketing, lá pelo telemarketing, pelo call center, seja quem for. Então, a partir do momento que essa informação não é processada, ou eles, né, dão de ombros para a informação, isso precisa gerar também uma reparação a esta empresa. E aí o consumidor, ele é indenizado não porque ele tem ou não a dívida, mas porque aquele número não é de quem se procura, não é de quem se busca. Então, é uma possibilidade também. Entendi. Deixa eu ler mais um recado aqui. Eduardo Filete, bom dia a todos. Um abraço ao amigo Quaresma. Ed grande Santos, abraço para ele. Abraço, também. Cris e Rafael Quaresma. Abraço para o Ed, que é o nosso número 1 lá do Procon de Santos. Ed, nós trabalhamos juntos há muitos e muitos anos. Ed? Com a Clara Monforte. Que legal, que legal. Muitos anos. Geralmente aparece aqui nos primeiros meses quando tem amigos aqui presentes, né? Hoje ele deve estar muito ocupado aí com as consultas aí. Né? Lá, mas está dado um abraço e retribuído, Filete. E até, Cris, antes da tua próxima pergunta, a gente tá na linha, já tá no ar, Marcelo? A gente tá no ar com a Cristina Barleta, secretária de Educação de Santos. Tudo bem, Cristina? Um bom dia para você. Bom dia para vocês também, tudo bem, graças a Deus. A gente falava no início aqui do programa, né, a respeito de não haver feriado de carnaval esse ano e que os bancos inexplicavelmente não vão funcionar. Mas não é o caso das escolas municipais, né, Cristina? As escolas terão expediente normal, aulas normais, né? Sim, é dia letivo. É dia letivo, perfeito. Não haverá nenhuma mudança. E Cristina, eu queria que você pudesse fazer um balanço, por favor, dessa primeira semana aí da volta às aulas das escolas municipais, né? Com esses novos protocolos, o sistema híbrido, né? Qual é o balanço nesse momento dessa primeira semana, desses primeiros 5 dias aí de retorno, Cristina, por favor? Olha, nessa primeira semana, nós começamos a monitorar dia a dia, por escola, por modalidade de ensino, e nós
chegamos a atingir 10% dos nossos alunos. Nós estimávamos chegar aos 20%. Isso equivale a quanto, Cristina? Desculpe te cortar os 10%, o número. Isso equivale a mais ou menos quase 3 mil alunos. Perfeito. Foi Então, abaixo do que vocês esperavam? É abaixo do que nós esperávamos. Mas a gente tem que entender também que é uma retomada, né? É um período de transição para essa retomada parcial dentro de uma proposta onde o aluno vai uma vez por semana. Se nós formos pensar nos alunos pequenos, que são alunos de pré-escola, alunos de primeiro e segundo ano do Fundamental 1, a permanência nesse período de readaptação é de 1h30. Para algumas mães, isso não é interessante. É a distância, né, às vezes. Né? Nem tanto. Às vezes, o que dificulta é que ela precisa de um horário maior para deixar essa criança em razão do seu trabalho. E não tem a disponibilidade de estar 1h30 com o filho durante esse período de readaptação. E também porque nós não voltamos ainda com as nossas crianças pequenas, que é maternal 1 e 2, e com as nossas crianças da primeiríssima infância, que é de 0 a 3 anos. Com certeza, a hora que a gente abrir para essa modalidade, a gente vai ter um número maior de adesões para esse retorno presencial. E essa ampliação, Cristina, já tem uma previsão? Vocês já esquadrinharam essa previsão? Sim. Quando volta? Como é que vai funcionar isso? Sim, para os alunos de maternal 1 e maternal 2 é a partir do dia 22, e para os berçários, que é a primeiríssima infância, berçário 1, berçário 2, é a partir do dia 8 de março. Perfeito. Cris, você tem alguma pergunta para a secretária? Não, tranquilo. Bom dia, secretária. Bom dia. Com quem eu falo? Aqui é Cris Carvalho, só dando um bom dia mesmo. Cris? Cris, pois é, verdade. Verdade. E é de Cris para Cris, né? Então, só deixa eu dar um bom dia também para a nossa secretária Barleta aí, sempre uma alegria. Rafael, tem alguma pergunta? Bom dia para você. Eu não tenho pergunta, não, que eu sei que a Secretaria de Educação está em ótimas mãos com a Cristina. Aliás, muito obrigada, hein? Muito Cristina, obrigada. Até para a gente já vai finalizar, Cristina. Eu queria que você falasse, aliás, muito do secretariado com o prefeito Rogério Santos permaneceu, né, em relação à gestão Paulo Alexandre Barbosa. A senhora foi uma das que permaneceram. O ano, a gente fala que o ano mudou, mas os desafios são os mesmos, né? Até porque a pandemia continua. Qual é o principal desafio desse ano, Cristina? É a pandemia? A vacina está chegando, é verdade, mas em termos educacionais, juntando com a pandemia e outros aspectos, qual que é o principal desafio da Secretaria de Educação, da senhora à frente da Secretaria de Educação de Santos nesse momento? Olha, um dos principais desafios, porque são muitos, né, é essa retomada para que os pais, as famílias percebam que nós estamos preparados, sim, para receber os nossos alunos. Então, os pais precisam confiar na nossa estrutura, e eu sempre convido os pais para que vão às escolas, conversar com as nossas equipes gestoras para saber como foi esse planejamento, como a escola está preparada, porque a gente precisa entender que a pandemia deixou um legado pedagógico e também socioemocional. A gente precisa ter os nossos alunos de volta para que a gente possa ter uma avaliação por meio de sondagens para saber aonde ficaram as lacunas em relação aos conteúdos que não foram possíveis de serem trabalhados durante o ano de 2020. E também com esse acolhimento emocional, né? As nossas crianças, elas precisam expressar as suas emoções, dizer o que sentiram e se sentirem também integrantes desse processo de retorno. Eles precisam ter voz, eles precisam ser acolhidos. E a gente sabe o quanto esse lado emocional ficou, né, está sendo afetado por
N razões, né? O que todos nós estamos passando não é uma questão só da nossa cidade, do nosso estado, é uma questão de mundo mesmo, né? Nós tivemos aí períodos mais até difíceis que estamos hoje, porque a aproximação da vacina dá essa esperança a todos nós, mas deixou marcas, né? Famílias que perderam seus entes queridos e que os nossos alunos presenciaram todo essa comoção emocional, né? Então a gente precisa acolher, a gente precisa dar voz, eles precisam exteriorizar essas emoções, esses sentimentos, e esse também agora é o papel da escola. Não só com alunos, mas também com todos os nossos profissionais de educação, né? Essa acolhida se estende a todos. Cristina, aliás, para encerrar mesmo, é só uma última pergunta. Eu queria colocar uma hipótese. Foi registrado, vamos supor, foi registrado um caso de Covid em alguma escola municipal. Quando isso acontecer, se isso acontecer, tomara que não aconteça, mas qual que vai ser o procedimento? Qual vai ser o protocolo adotado em uma situação como essa, Cristina? Então, esse protocolo, inclusive, a gente tem junto ao PSE, que é o Programa Saúde na Escola, uma parceria com a Secretaria de Saúde. E ele é minucioso, porque cada escola tem um registro diário do aluno que frequentou, dos demais alunos daquele grupo, sala, classe, quem foi o profissional, quem foi o professor e os demais profissionais que estiveram presentes naquele dia, naquele período, para que a gente possa rastrear qualquer informação em relação ao contágio e passar para a Secretaria de Saúde para que a gente tome essas providências em conjunto. Inclusive, nós temos uma portaria conjunta com a Secretaria de Saúde, onde tudo que eu estou falando para você, e até de forma mais detalhada, sim, foi passado por formação para os nossos educadores, para os nossos profissionais da educação, para que a gente tenha muita atenção e um olhar apurado para essas questões. Maravilha, secretária. Mais uma vez, muito obrigado pela atenção, pela participação no 3 em Pauta, e já fica o convite por uma outra ocasião a senhora estar aqui presencialmente. Um grande abraço, viu? Bom trabalho. Eu já aceitei, tá bom? Maravilha, tá feito. Data que já convite aceito. Oh, maravilha, Cristina. Muito obrigado, tá, viu? Obrigada a todos vocês, o Rafael, o Ted e a Cristiane, né? Isso. Obrigada, secretária, pela sua participação. Então, assim, aí teremos bastante perguntas mesmo no dia que a senhora aqui estiver presencialmente. É uma sabatina, viu, Cris? Contem comigo que estarei presente. Ok. Maravilha. Obrigada mais uma vez. Tá aí, ó, lembrando que daqui a pouco a gente vai ter o sorteio. Então mandem suas perguntas. Até o potinho aqui. Quem tá mandando pela primeira vez, eu tô anotando aqui, o Ted tá colocando ali. Rafael, tem a pergunta. A Beatriz, ela fala assim: recebo uma cobrança diariamente de um serviço de consórcio bancário do qual eu não contratei. Há meses eu tento explicar para o meu gerente que eu não contratei e que eu não quero esse tipo de consórcio. Como proceder? Olha, nesse caso, acho que primeiramente ela pode registrar a reclamação no PROCON, né? Se for aqui de Santos, utiliza os canais do PROCON de Santos, registra a reclamação, porque é uma situação bem propícia ali e bem fácil, né, de resolver. O problema é que ou o gerente ou os outros canais de atendimento com quem ela tem tentado explicar a situação não tem alçada, não tem autonomia e também não internalizam ali o caso, né, não repercutem internamente o caso. Com a reclamação do PROCON, né, a CIP lá, que é a Carta de Informação Preliminar, quando ela chega para o fornecedor, e se for banco ou o consórcio, aí é CIP eletrônica, já vai na hora, isso é tratado internamente por um outro canal. Então, provavelmente, aí sim, aqueles que têm poder, né, autonomia para resolver o farão, evitando maiores desdobramentos e, consequentemente, maiores prejuízos à própria empresa. Aproveitando aqui, também tinha das perguntas que vieram para mim de WhatsApp. Que é aluguéis, né? Tem dos aluguéis, mas tem a questão de clonagem de cartão. Boa. Que é uma coisa que está acontecendo muito. E 2 pessoas mandaram para mim. Os cartões são clonados. Vou contar a história. Tá, mas assim, os cartões são clonados. E o banco, a gente vai ressarcir. E não ressarce. Não, ressarce. Até ressarce. Mas assim, é simples o banco ressarcir. Não era mais fácil o banco achar, porque eles chegam a achar, a pessoa sabe de onde foi feito
Só que, de repente, a gente vai ressarcir, tudo bem, acabou. E não tem que. Né? Mas vira e mexe tá acontecendo isso. Então, assim, não tem como entrar o banco, porque o banco acaba saindo no prejuízo. Vem lá, uma conta de 5. Você acha que o banco vai receber lá? Cris, eu vou te contar os bastidores, então, como é que acontece, como é que isso é resolvido e como que isso é entendido ali pelo banco. Isso inclui os saques indevidos também que acontecem. Sim, que acontece, porque quando você clona o cartão, você vai clonar para fazer transações não autorizadas e, portanto, não reconhecidas ou movimentação em conta, que aí são os saques, né? Porque você clona o cartão, se for cartão de crédito e débito, você está no paraíso ali. O banco, ele olha e justamente ele vê o que é mais barato para ele. O que é mais fácil? Investir em toda essa segurança e proteção ou acabar indenizando ou ressarcindo individualmente caro, né? Aqueles que reclamam? Porque, além de tudo, tem aquela pergunta anterior lá que cai aqui também. Muitos consumidores acabam não reclamando, ou quando reclamam, fazem que nem a nossa ouvinte anterior, que o dela era o consórcio, fala com o gerente fala, mas então, a responsabilidade é sua, porque, claro, o gerente é preposto do banco, é funcionário do banco, ainda que ele ache que o banco tem responsabilidade, ele não vai falar, né? Até por uma questão de ética também, enfim. Então, a pessoa às vezes vai se orientar ou vai tirar limpa essa informação com quem não é o mais indicado a fazê-lo, porque o gerente vai falar, não, mas isso aqui realmente é um risco lá, ou é alguma coisa do cartão, a responsabilidade é sua, o que não é verdade, não é? Há muitas ações na justiça, eu mesmo tenho muitas dessas lá no escritório de clientes, consumidores, pessoas idosas, pessoas de 80 anos, que as transações, inclusive, elas desvirtuam totalmente do perfil do consumidor, né? Então, compras online, a pessoa tem cartão há 10 anos, nunca comprou pela internet. Compras presenciais em locais que tiveram processamento de transações aqui. Então, eu me lembro de um caso lá que o correntista, o consumidor, usou o cartão na agência para um débito ou para um pagamento, ali no caixa, inclusive, da agência. 20 minutos depois, esse cartão foi utilizado, não vou lembrar, mas vamos colocar Mogi das Cruzes. Enfim, era uma coisa impossível de acontecer. O próprio lapso de tempo não permitia pela distância. Fora interceptação de cartão pelo correio. Exato. Então, nesses casos, assim, para tentar resumir tudo numa resposta a quem nos acompanha, risco da atividade é do banco. E a súmula do STJ sobre isso, a súmula número 479, fala que a responsabilidade da atividade bancária é do banco. Para deixar claro a você, quem experimenta os lucros, que não são poucos, é o banco. O banco não divide com o consumidor. Então, quem tem que absorver este prejuízo integralmente é o banco. Agora, nessa devolução, às vezes, cabe também uma indenização por dano moral, dependendo do estrago que essa manipulação indevida causar. Bom, sacaram o valor que eu ia pagar, sei lá, o meu aluguel, que eu sei que tem o tema do aluguel, ou a parcela do meu consórcio, que foi a pergunta da ouvinte anterior. Então, eu não paguei porque eu não tinha o dinheiro que era meu. E quem movimentou, quem mexeu, não fui eu. Só para, antes da gente passar para o aluguel aqui, uma coisa que aconteceu há um tempinho atrás com a minha mãe, agora, ano passado. Minha mãe me ligou que o cartão dela foi clonado. Minha mãe tem 82 anos. Corri pra lá. Eu tô com o cara na linha. Tá bom. Era o golpe do motoboy, não? Não. Tem do motoboy. Aí, olha, o cartão dela foi clonado, não sei o que, tal, tá bom. Mas a gente já descobriu quem foi que usou, já descobrimos o bandido, o nome do bandido. Eu falei, que bom que você já descobriu. Então, só que agora ela tem que fazer uma carta de punho, e dizendo que não foi ela que usou o cartão, tal. Minha mãe fazendo a carta. Até aí eu tô achando que ela tá falando com o banco, né? Aí eu falei, tá, tudo bem. Só que tem um problema, tem que levar na delegacia o cartão quebrado. Eu falei, tá, posso ir na delegacia aqui do quarto DP, que é mais próximo da casa? Não, tem que ser na delegacia do Guarujá. Eu falei, pera um pouquinho. Qualquer delegacia, quer dizer que se eu moro, o negócio é em Mogi das Cruzes, eu tenho que correr pra Mogi? Aí eu comecei a questionar. Aí caía a ligação. Aí voltava rápido. Aí eu peguei e falei, olha, é o seguinte, já que você descobriu quem é o bandido, você vai lá e cobra do bandido. Eu não vou pra lugar nenhum, eu vou na delegacia agora fazer um boletim de ocorrência. Resumindo, só pra concluir, o cartão não tinha sido clonado, minha mãe destruiu o cartão dela. Aí eu consegui correr, liguei para uma amiga que é gerente do mesmo banco, embora agências diferentes, ela me explicou. Ligaram para minha mãe, se passando que era do banco, dizendo que o cartão dela estava clonado e deram um número para ela ligar. Ou seja, o cara nem desligou, minha mãe pegou o telefone e ligou e tava.
Olha que golpe absurdo. Não, o jeito que você contou é uma sofisticação, aí um aprimoramento desse golpe do motoboy. Porque do motoboy, a coisa era tão bem engendrada que não só a gente vai retirar e a pessoa, o motoboy lá, enfim, que até talvez fosse mesmo um motoboy, mas ele fala o seguinte, não, a senhora pode quebrar o cartão, quebra aqui na minha frente, pra senhora ter certeza que eu não vou usar. Mas claro, ele não ia passar o cartão fisicamente no estabelecimento, mas ele ia usar aqueles números, né? Tanto da frente quanto o código de segurança, que com cartão quebrado ou não ele tem. Daí porque é sempre uma boa dica, né? A gente reforçar com o consumidor dele colocar, não, lógico, se ele vai entregar o cartão, mas quando vai passar, imposto de gasolina, enfim, quando a transação é presencial, usa uma etiquetinha, um adesivo no código de segurança atrás. Para diferencial. Não, põe como se fosse um colante ali, sim. Para cobrir. Para cobrir, quando você precisar, você não vai precisar na compra presencial, você vai precisar na compra remota. Aí você tira, olha, se você não souber, esse aí, ó, ele tá mostrando exatamente, olha lá, ele tem, viu? Ele segue a minha dica, olha lá, é isso aí, olha lá. Esse. Você já tinha falado pra ele. Eu já tinha falado pra ele. Ele me segue lá no Instagram, nas dicas do canal do Quaresma, olha lá. Então, tem tudo isso, porque, lógico, é uma forma de evitar, né? No início, a pessoa digitava, falava, põe aqui ó, a senha. Aí era o valor, o funcionário ali, isso aconteceu muito em imposto de gasolina, não colocava o valor. Então, quando colocava, desculpa, não, aqui foi, acabou não processando o valor, aqui saiu a sua senha. Por favor, ele já sabia a senha. Então, veja. Tem que ter mais cuidado com esse cartão que você só encosta na máquina e já não precisa nem ter, senha. Né? Eu tenho ele habilitado, aqui é muito prático. Não, agora... mas o próprio cartão, outro dia eu fui passar o cartão, aí Sim, eu falei, é por aproximação. Não, já tem, é por aproximação. Eu falei, tem que ter só cuidado. Pra gente ir pro lugar que já estamos só, a Odete faz a seguinte pergunta, você já falou, mas só pra recapitular, por favor, pergunta o que eu devo fazer sobre 10, 12 ligações diárias que recebo, perguntando sobre determinada pessoa e eu não faço a mínima ideia de quem seja. Uma pessoa, uma idosa fazendo essa pergunta. Bom, eu acho que o primeiro passo é formalizar isso, não é? Então, eu não sei quem liga, né? Mas se for banco, se for, enfim, algum desses grandes, é obter um número de protocolo com eles e colecionar esse número de protocolo. Bom, eu tenho o protocolo de hoje, 12 de fevereiro, de amanhã, sábado, e assim vai. Juntou lá 6, 8 números de protocolos, já está ótimo. Tem esse registro da reclamação na própria tela ali do celular, se for ligação pro celular, printa essa tela. E aí... Fixo. É telefone fixo. Então fica mais difícil, mas de qualquer forma a própria operadora pode ali discriminar quais são as ligações recebidas do próprio telefone para demonstrar esse desvio produtivo que numa consumidora de 82 anos por si só se acentua. A gente fala sempre, Cris, que o consumidor ele tem a proteção do Código de Defesa do Consumidor. Alguns consumidores precisam de uma proteção maior. Então você põe a criança, que é um consumidor hipervulnerável, e você põe o idoso, que é um consumidor hipervulnerável. Por isso que nesses casos, além da utilização do Código de Defesa do Consumidor, a gente vai conjugar o Estatuto do Idoso. Lá para a criança, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Porque é uma soma de esforços para proteger quem mais precisa. Vou estourar rapidinho, mas só para ele dar uma dica, a gente vai deixar isso para um próximo programa. Aluguel, que aumentou agora absurdamente também. Uma situação análoga, de repente, é dos planos de saúde. Como que dá para ser feito? Quanto tempo eu tenho aí? Quanto dá para falar? 1 minuto? Dá não? Menos? Quanto, Marcelo? Pode falar. Pode. Não, veja, a questão do aluguel é o seguinte... Valeu a dica que você deu para ele do cartão, entendeu? Viu? Por isso que eu falo, sempre uma mão lava a outra, as duas lavam o rosto aqui. Mas é o seguinte, a gente tem, na questão do aluguel, a necessidade, sobretudo, de se analisar com bom senso essa situação. Se a gente pegar, e muitos contratos são indexados pelo IGPM está acumulado 25% ao ano. Como é que você vai aplicar 25% de reajuste com uma inflação de 4%, 5%, ou lá se pegar o plano de saúde 8%? Quer dizer, não dá, né? Então precisa ter ali um pouco de bom senso. O que eu sugiro, qual a recomendação que se faz ali enquanto advogado? Uma franca conversa, uma franca tratativa com o locador para que se verifique a possibilidade de um escalonamento desse reajuste ou da utilização da média de indexadores. Bom, IGPM deu 25%, IPC deu 10%, vamos colocar aqui 11%, 12%, 13%, enfim, alguma coisa nesse sentido. Agora, é claro, nesse momento o locatário tem que lembrar do que foi feito por ele, se é que foi feito, na pandemia pelo locador, né? Então teve locador que suspendeu cobrança de aluguel, falando dos comerciais, ou que parcelou
aluguel. Então, se houve esse bom senso do locador, agora é hora do locatário também ter bom senso e trabalhar um mínimo de reajuste. Se nada foi feito antes, é a hora do locatário também chegar e falar, bom, é melhor encerrar aqui do que seguir adiante com alguém que não tem, né, o mínimo de diálogo e não abre essa possibilidade de negociação. Marcelo, o Rafael, eu quero deixar o convite para uma próxima vez. A gente está falando que tem muitos assuntos ainda. Vou voltar, hein? Ó, vamos fazer o sorteio. Vamos lá, hein? Vamos fazer o sorteio quem vai colocar? O Rafael vai Rafael? colocar a mão aí Vocês vão me colocar numa fria aqui. Que nem quando eu sorteio o livro para aluno meu, ó. No Procon, qualquer reclamação. Já faz lá. Já reclama, ó. Vamos ver aqui, é o... Oi, ó, vamos falar que é marmelada, que é advogado aqui, não é o Leandro Eisman? Isso, ele é advogado. É advogado, ó lá, conheço. Tá, então, Leandro é o nosso sorteado aqui. Tá aqui, conheço ele também. Ele manda um pedacinho da pizza, tá tudo certo, hein, Leandro? É uma brincadeira lá, aproveita. Vamos. Como é que ele faz, Cris? É só... Leandro, então... Ganhou aí a pizza da Solo Viaggio. Você tem até 30 dias para estar consumindo. Então, hoje é dia 12, até o dia 12 de abril, você pode estar consumindo lá na Pizzaria Solo Viaggio, de segunda a sexta. Fica ali no Canal 2. Qualquer coisa, pode mandar uma mensagem pra gente no 3 em Pauta ou no inbox ali, que a gente vai estar te passando os contatos. Qualquer dúvida, né? Procura o Nilson e é só falar, já estou passando o seu telefone lá pro Nilson da Solo Viaggio. Quero agradecer a todo mundo. Marcelo, obrigada por deixar a gente estourar. Aliás, esse agradecimento vai pro Rafael, né? Porque eu que agradeço, pô. Ele deu a dica lá antes. Pois é. Mas eu quero agradecer, Ted, obrigada. Obrigado, suas considerações finais. Até segunda-feira agora, né? Até segunda. Eu não vou poder falar, curta o carnaval com segurança, com consciência. Com segurança em casa. Mas em casa, coloca uma musiquinha, faz um churrasquinho ali em casa, ou uma brincadeira e curte, põe uma música de carnaval. Teve um videozinho que rolou na internet, que era uma música de axé, o rapaz com uma bandana, com uma camisa na cabeça, a televisão ligada, ele com o barril de cerveja, uma cerveja na mão, pôs uma corda e ficou dançando. Aí, é uma dica, de repente, né? Faça o seu carnaval em casa. Faça o seu carnaval em casa. Se sair para qualquer coisa, por favor, usa máscara. Rafael, muitíssimo obrigada. Obrigado, Cris. Eu que agradeço. Ted, aqui, Marcelo, uma alegria participar. Até uma próxima. Com certeza você vai vir, a gente já vai estar virei com o maior prazer. Obrigada a todos, Marcelo, obrigada a você que ficou com a gente. Um abraço, um bom final de semana e até segunda-feira.